porque nós estamos num momento importante da renovação carismática, nós estamos numa assembleia de liderança pós-Pentecostes, e no dia de Pentecostes nós tivemos uma mudança na organização e na estrutura de serviço da renovação carismática por decreto do Papa. Já no dia de Pentecostes aqui, houve um comentário, eu também fiz o comentário, que houve a instituição de um novo serviço internacional para a renovação carismática, que é chamado de CARIS. Então, a renovação carismática ela começa a se organizar de uma maneira diferente agora. E como nós estamos numa assembleia pós-Pentecostes, e isso nos diz respeito, eu pensei que a gente poderia trabalhar com isso e refletir, explicar quais são os objetivos do CARIS, quais são os princípios que o CARIS está propondo para a renovação carismática enquanto corrente de graça. Então, nós vamos tratar nesses três ensinos que nós temos entre hoje e amanhã, o assunto CARIS, o Serviço Internacional de Comunhão da Corrente de Graça Renovação Carismática. Esse CARIS, ou esse serviço, CARIS é carismático, não sei o que, em inglês, eu não sei falar, é Serviço Internacional de Comunhão. Tá? Então, esse CARIS foi criado por um decreto do Papa. Um decreto do Papa. O Papa determinou, não perguntou. Ele determinou que vai ser desse jeito e nós temos que nos ajeitar da maneira com que ele propôs. Mas, ao criar o CARIS, reacendeu-se uma velha discussão a respeito da renovação carismática, que é a questão de corrente de graça e movimento eclesial. Isso voltou à tona novamente. A renovação carismática, afinal de contas, é uma corrente de graça ou é um movimento? Aí a tendência hoje é responder, é uma corrente de graça. Mas, como corrente de graça, ela não subsiste se ela não tiver uma estrutura. E se ela tiver uma estrutura, ela é movimento. Não tem jeito. Nós estávamos conversando com a Gabriela, depois eu vou falar um pouco sobre ela, que é a representante para a língua portuguesa, representante continental para a língua portuguesa do CARIS. Ela fala, não, nós vamos ter um serviço de comunhão, mas como serviço de comunhão nós não vamos ter nenhuma estrutura, não vamos ter nenhuma organização, vai ser um serviço que vai produzir a comunhão entre as diversas expressões da renovação, mas sem estrutura. Aí o padre Eduardo falou assim para ela, muito bem, Gabriela, isso é ótimo, mas se você tiver que mandar uma correspondência para as expressões carismáticas, quem é que escreve essa correspondência? Quem é que posta essa correspondência? Quem é que paga essa correspondência? Então, alguém tem que fazer isso, e alguma organização tem que fazer isso. Isso é estrutura. O serviço não existe fora de uma concretude. Então, esse serviço nacional, internacional, continental de comunhão deverá ter uma organização, mas nós não sabemos qual. Não adianta perguntar, existem diversas proposições de modelo, mas o Papa, ao criar esse serviço, ele estabelece uma necessidade de organização para o serviço da corrente de graça, porque o Papa entende a renovação carismática como uma corrente de graça. Tanto é que, nos estatutos do CARIS, logo na introdução do estatuto do CARIS, está escrito assim, a renovação carismática católica, RCC, é parte de uma corrente de graça ecumênica. Nasceu pela vontade soberana de Deus na Igreja Católica em 67 e emergiu como fruto do Concílio Vaticano II. É assim que o Papa entende. Uma corrente de graça nascida do Concílio Vaticano II como uma graça de renovação para a Igreja. Houve um certo momento que essa corrente de graça, por força da necessidade do serviço que ela veio prestar à Igreja, que ela se organizasse em diversas expressões. E uma dessas expressões, talvez a expressão mais forte, tenha sido a expressão movimento eclesial. Mas o movimento eclesial é uma parte, é uma expressão, é um serviço de algo maior, que é a corrente de graça, de renovação.
Então, são duas coisas. O problema é que, especificamente no Brasil, adotou-se o nome de Renovação Carismática Católica, que é o nome da corrente de graça. E porque o nome é igual, corrente de graça, Renovação Carismática Católica, movimento Renovação Carismática Católica, houve uma identificação do movimento com a corrente de graça. Aí, quando nós estamos falando em renovação carismática, na maioria das vezes nós estamos nos referindo ao movimento e não à corrente de graça. E essa confusão entre o movimento e a corrente de graça fez com que o movimento se apropriasse da corrente de graça e falasse que ele, o movimento, era a corrente de graça e, por isso, tinha o direito de determinar quem é e quem não é. Esse foi o grande prejuízo. Estão entendendo? Está difícil entender isso? Está tranquilo? Sim ou não? Então, houve essa confusão. Aí o Papa resolveu acabar com essa confusão e estabeleceu definitivamente que a renovação carismática é uma corrente de graça, que possui diversas expressões. E uma dessas expressões é o movimento eclesial chamado renovação carismática, que já adianto para vocês, o Papa vai pedir que não se chame mais assim. A RCC vai ter outro nome. A sugestão que o Papa está dando é Associação de Grupos de Oração. Aí vai ter esperneio. Aí vai ter noites mal dormidas, aí vai ter problema. Porque o Papa diz que o movimento não pode se confundir com a corrente. A parte sempre é menor que o todo. E a parte não pode se arvorar ser o todo. É um serviço importante, não pode ser dispensado, mas não é a corrente de graça. A corrente de graça é mais. É mais do que isso. O problema é que a renovação carismática surge nesse bojo, nesse movimento gerado pelo concílio, e acabou logo no começo, por causa do processo histórico, se identificando como um movimento que foi se constituindo e acabou sendo o que nós conhecemos hoje. Nós conhecemos bem essa história, né, do Kesney, dois professores, que aliás a gente sempre fala assim, Ralph Martin, Stephen Clark, mas antes de Ralph Martin e Stephen Clark, nós tivemos o Ralph Kiefer. Ralph Kiefer, que nós falamos pouco dele, foi ele quem chamou o Ralph Martin e o Stephen Clark para conhecer a experiência carismática. E foi ele que entregou para Ralph Martin o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson e Sherrill, que não é nem comentado muito, mas faz parte do livro, ele foi um dos que escreveu o livro, e deu início à reflexão sobre batismo no Espírito Santo, sobre a experiência de Deus, que Ralph Martin, Stephen Clark e o Patrick Bourgois tiveram a experiência na casa de Florence Dodge, uma presbiteriana renovada, e logo depois fizeram a experiência de oração em fevereiro de 67 do Kesney, dando início oficialmente ao movimento ou à corrente de graça de renovação dentro da igreja. E logo no começo ficou associado esse começo da renovação à experiência carismática de 1900 com Charles Parham, e depois, em 1906, com William Seymour, em Azusa, em Los Angeles, quando começa o movimento que é chamado de pentecostalismo clássico. Aí muitas vezes se fala, não, que a renovação carismática começou aí. Não, a renovação carismática é um movimento que antecede, ou é uma corrente de graça que antecede a própria expressão de Rua Azusa, a própria expressão de Charles Parham. Porque nós temos que lembrar que o Papa Leão XIII, por insistência de Helena Guerra, consagra o mundo ao Espírito Santo.
E antes mesmo de Helena Guerra, um outro beato italiano, nos anos 1700, falava da necessidade do Espírito Santo, e Rufus, e falava da necessidade, House, aliás, e falava da necessidade do Espírito Santo na igreja, movendo a igreja. Portanto, essa aspiração de uma experiência de Pentecostes, de uma renovação da igreja, é uma experiência, uma aspiração anterior ao próprio Concílio Vaticano II. O Vaticano II pode ser considerado como a culminação de um processo que a igreja vivencia por alguns anos, uns bons anos, mais ou menos 100 anos, até chegar ao Concílio Vaticano II, que concretiza a aspiração de renovação que a igreja passava. Portanto, o problema é que a história foi contada dessa forma e nós acabamos ficando com essa história. Mas não. Um pastor protestante, que agora me esqueço o nome, publicou um livro que nós conhecemos com o mesmo título aqui no Brasil, chamado Século do Espírito Santo. Mas são 2 livros do Século do Espírito Santo. Tem um do Século do Espírito Santo que está em português, e tem um outro Século do Espírito Santo que não foi traduzido para o português. Só tem em inglês. E é esse que só tem em inglês que tem uma frase, que tem um capítulo interessante para nós. Nesse que não foi traduzido para o inglês, para o português, que se chama chamado Século do Espírito Santo, o autor, que é um pastor protestante bem conhecido nos Estados Unidos, um pentecostal bem conhecido, fala assim, que o pentecostalismo, ou seja, a vivência de Pentecostes na igreja, não começou com Charles Parham, não começou com Inês Osman, não começou com William Seymour. Começou com a Helena Guerra e Leão XIII, protestante. Escreveu isso. Falando que a raiz do pentecostalismo protestante está na oração de Leão XIII em consagração do mundo ao Espírito Santo. Lá que está a raiz do protestantismo, do pentecostalismo, inclusive protestante. Lógico que essa fala dele não caiu bem no ouvido da turma dos protestantes. E por isso ele não foi traduzido no Brasil. E nem é muito divulgado. Aí o outro livro, fala do Século do Espírito Santo, que é quase uma enciclopédia, omite essa opinião. Então, os próprios evangélicos pentecostais admitem que essa expressão de renovação pentecostal do Espírito Santo é anterior à própria experiência da Rua Azusa, que se tornou a mais conhecida e a mais famosa. O movimento da Rua Azusa, com o pastor William Seymour, e que se espalhou para o mundo inteiro, do chamado pentecostalismo clássico, que é o que está na Rua Azusa. O pentecostalismo clássico é uma corrente de renovação cristã que tem algumas coisas que são diferentes de nós, por isso nós não podemos falar que nossa raiz é lá. Por exemplo, o pentecostalismo clássico fala de 2 batismos. Um batismo de regeneração e um batismo de santificação. O batismo de regeneração é o batismo em Jesus Cristo, e o batismo de santificação é o batismo no Espírito Santo. Nós falamos que o batismo é um só. Não existe 2 batismos. O movimento da Rua Azusa fala, por exemplo, que o batismo no Espírito Santo é garantido pela presença do dom de línguas. E nós falamos que a garantia do batismo no Espírito Santo é a mudança de vida. São coisas diferentes. Portanto, a nossa raiz não está na Rua Azusa, não está no chamado pentecostalismo clássico. A nossa proximidade com o pentecostalismo protestante está nas manifestações de oração que se deram no começo, porque a Igreja Católica não tinha uma referência dessa experiência mais subjetiva do Espírito. Então, acabou lendo, conhecendo a experiência pentecostal e, por causa das expressões externas serem semelhantes, aí se aproximou da origem da experiência pentecostal clássica, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Papa, no Estatuto Caris, deixa já estabelecido. É uma corrente de graça
ecumênica. Por que ele fala ecumênica? Porque ela é aberta a toda a realidade cristã. E, sobretudo, no começo da renovação carismática, as coisas eram bem ecumênicas. Para vocês terem uma ideia, a primeira equipe nacional de renovação carismática no Brasil tinha um pastor protestante e uma pastora protestante. Era o padre Eduardo, o Frei Antônio, Peter Ogmeister e 2 protestantes. Uma pastora menonita e um pastor da Assembleia de Deus. A gente tem uma ideia de como é que era a questão ecumênica. Aí, com o passar do tempo, né, a estruturação, a institucionalização da renovação, ela se torna, inclusive, avessa ao ecumenismo. Né? Aquela música do Padre Joãozinho tem muita influência com isso. Sou feliz porque sou católico. Quer dizer, se você não é católico, você está ferrado. Você é um infeliz. Né? E aí essas discussões bestas que aparecem por aí. O Brasil não tem uma senhora, tem um senhor, e a gente embarca. E a gente embarca, defende, levanta a bandeira, posta, xinga, dando fórum e dando lucro para quem que postou bobagem. Então, infelizmente, a renovação fugiu disso. É uma graça ecumênica. Nasceu pela vontade soberana de Deus na igreja. Não foi por um grupo de pessoas, por um planejamento pastoral, não. Vontade soberana de Deus. E emergiu como fruto do Concílio Vaticano II. Portanto, o Papa remete à renovação carismática, à graça de renovação que está no Concílio Vaticano II. E toda essa história de renovação foi simplesmente uma circunstância. O Papa, com isso, ele está falando que a renovação carismática é uma corrente de graça, não é um movimento. Isso traz uma série de problemas para nós. Porque o próprio João Paulo II, São João Paulo II, chamou a renovação carismática de movimento. Vós sois um movimento eclesial. Ele disse isso em 1991. Vós sois um movimento eclesial. E como movimento eclesial, vocês precisam ter uma reflexão séria, uma formação adequada, uma preservação da sua identidade. Mas o cardeal Swinnens, que foi um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II, e era amigo pessoal de Paulo VI, e que acompanhou a renovação carismática no começo, falava que a renovação carismática era uma corrente de graça. Desde o começo, o cardeal Swinnens falava que a renovação carismática é uma corrente de graça que percorre a igreja, como a corrente do Golfo percorre as costas da Flórida e do México e aquece aquela região. A corrente de graça de renovação, oriunda do concílio, percorreria a igreja, aqueceria a igreja e depois ela desapareceria no oceano, depois de cumprir o seu papel de renovação da igreja. Ou ainda falava que a renovação carismática é semelhante a uma energia elétrica que percorre a fiação da igreja, energizando toda a igreja para que a igreja brilhasse como luz para o mundo. Então, o cardeal Swinnens sempre entendeu que a renovação carismática era uma corrente de graça, de renovação, e não um movimento eclesial. E o Papa, João Paulo II, chama essa corrente de graça de movimento. E ele explicava, porque para que essa corrente de graça pudesse existir dentro da igreja, ela precisava de se organizar inicialmente como movimento para começar a produzir frutos de renovação. E o exemplo é muito claro para isso. Qual a razão do movimento e da corrente de graça? O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde toda a eternidade. Não houve um tempo que o Verbo não existisse. E não existisse como segunda pessoa, como filho do Pai. Mas como nosso Salvador, que ele precisou de entrar na história.
sem deixar de ser aquilo que ele é, ele precisou entrar na história para realizar a sua missão, que é a nossa salvação. E ao entrar na história, ele se encarna no seio da Virgem Maria e passa a ter um corpo. E é exatamente através desse corpo e dessa encarnação que a segunda pessoa eterna da Trindade se torna nosso Salvador. Sem essa encarnação, Jesus Cristo continuaria sendo segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas não seria nosso Salvador. Para ele ser nosso Salvador, ele precisou encarnar-se. A corrente de graça, para ser renovação na igreja, ela precisa se encarnar. E se encarna no movimento, ou nas expressões que ela possui. Isso é o que o cardeal Rilko, que já foi o cardeal presidente do Discatério para os leigos, falou em 1994, nessa teologia dos movimentos eclesiais e novas comunidades. Tá ok? Estão acompanhando? Então, são duas coisas. Mas por que o Papa preocupou-se em estabelecer novamente essa ideia da corrente de graça? Porque com o passar do tempo, a corrente de graça foi se institucionalizando, se organizando e foi minimizando a corrente de graça. E aí foi se apropriando-se da corrente de graça a ponto de se identificar com ela. E é isso, não é? O movimento é uma das expressões da corrente de graça, necessária no começo para que a corrente de graça estivesse disponibilizada para toda a igreja. Veja, nós temos hoje em dia no Brasil mais ou menos 860 comunidades de vida e aliança. Nós temos no Brasil hoje, aproximadamente, 400 a 500 ministérios pessoais reconhecidos. Nós temos hoje em dia no Brasil, mais ou menos 300 e tantas rádios e produtoras de mídia. E tudo isso que existe, nasceu da renovação carismática enquanto movimento. Nós não podemos negar que a Canção Nova nasceu da renovação carismática, mas a Canção Nova não é a renovação carismática. Movimento. Ela expressa a corrente de graça, a renovação carismática. Por isso, ela, enquanto corrente de graça, participante da corrente de graça, ela é renovação carismática, mas ela não é o movimento. Oi? Não entendi. Mais ou menos. Por exemplo, a javenice é renovação carismática, e, sobretudo, renovação carismática diocesana. Mas nós não somos o movimento renovação carismática. Mantemos comunhão adequada com o movimento, através da participação no Conselho Estadual da Renovação, mas nós não somos a renovação carismática, nós somos uma expressão da renovação carismática na arquidiocese chamada javenice. Ninguém pode falar que nós não somos renovação, mas também ninguém pode falar que nós somos a renovação. Lógico, nós não somos a renovação carismática enquanto movimento. Primeiro que, por definição, nós somos renovação carismática arquidiocesana, RCA, e não RCCBR. Agora, ninguém pode falar que nós não participamos da graça de renovação carismática. Ninguém pode negar isso. Veja, nem todo mundo tem a graça de ser botafoguense como eu. Isso é para poucos. E está diminuindo. Né? Mas eu não posso dizer que quem torce ou participa daquele timinho Flamengo ou qualquer coisa parecida assim, não participa do futebol.
porque não é Botafogo. O que eu posso falar é que os flamenguistas não são botafoguenses, mas eu não posso dizer que os flamenguistas não torcem para futebol. Eu não posso dizer, porque o Flamengo não é Botafogo, que o Flamengo não é um time de futebol. Eu só posso falar que o Flamengo não é Botafogo, mas eu não posso dizer que ele não é um time de futebol. É a mesma coisa. Ninguém pode falar que a renovação carismática, a Javenice não é renovação carismática. Ninguém pode falar isso. Mas também ninguém pode falar que nós somos a renovação carismática. Porque o futebol é mais que o Botafogo. Mais que o Flamengo. A renovação carismática, enquanto corrente de graça, é mais que o movimento, mais que as comunidades, mais que as expressões. Essa que é a discussão. O problema é que, no processo de institucionalização, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque quem que conduziu o processo de organização da renovação carismática enquanto movimento eclesial no Brasil fui eu. De 88 a 98, eu me encarreguei, fui encarregado pela CNBB, Dom Luciano Mendes, de organizar a corrente de graça no Brasil como um movimento, através de um programa que foi autorizado por Dom João Bergese, um programa preparado durante 6 anos, que é chamado Programa de Ofensiva Nacional. Porque chegou num certo momento no Brasil que a renovação carismática existia, mas não tinha uma interlocução. Os bispos não sabiam a quem se dirigir. Porque o que aconteceu? Pegando um pouco da história do Brasil, da renovação do Brasil, que eu conheço um pouco, eu estou na renovação desde 71. Quando eu vim para a Javenice em 75, eu já era participante da renovação. Nós já tínhamos uma comunidade de jovens cristãos em Itajubá que era da graça de renovação. Éramos ligados ao padre Haroldo, que foi o que trouxe a renovação carismática, através das experiências de oração, porque nós participávamos do movimento Jovens ligado ao TLC, ligado ao movimento Construindo, que era do padre Jonas. Então, nós tivemos uma experiência de oração logo no começo, em 91, e isso suscitou dentro da comunidade jovem, que era de TLC, de encontros de jovens, isso suscitou a experiência carismática. Então, os nossos grupos de oração em 71 eram grupos de oração com profecia, com curas, e etc. e tal. Nós já éramos considerados loucos em Itajubá. Eu saía para a rua, rezando para as pessoas, ia para a igreja matriz, depois da missa das 7 horas, ficava na soledade rezando para todo mundo que estava saindo, quisesse ou não quisesse, isso não cura. Né? Aí reuníamos nas casas, nas repúblicas, fazendo grupos de oração pequenos, rezando em línguas. Gente, como é que a gente gostava de rezar em línguas? A gente ia para o grupo de oração para rezar em línguas. Quando nós tivemos a primeira experiência de oração em línguas, eu, o Felipe, o professor Felipe, o Beteu e o Carlos Alberto, nós fomos para a frente do sacrário e passamos a noite inteira rezando em línguas. No dia seguinte, nós estávamos com dor no queixo de rezar em línguas, porque a gente tinha medo de perder o dom. Então, a gente tinha que firmar ele, né? Então, mas eu já era em 71, e não existia renovação carismática enquanto movimento. A renovação carismática ela se inseria dentro dos movimentos existentes e das expressões de igreja existentes. Tanto é que aqui em Pouso Alegre, a renovação carismática, que começa de maneira oficial com o Monsenhor Mauro, o vô, começou porque a irmã Marina resolveu fazer uma experiência de oração, porque ela foi fazer experiência de oração na Vila Brandina, e aí teve a experiência de Deus na Vila Brandina, a experiência de oração. Ela era a coordenadora da catequese na diocese, foi para lá, para a Vila Brandina, escondida a fazer experiência de oração, porque Dom José não aceitava a renovação carismática, porque existia um preconceito contra a renovação carismática por parte dos bispos no Brasil. A irmã Marina foi escondida a fazer a experiência de oração na Vila Brandina, voltou de lá entusiasmada, como ela sempre foi, né, missionária, e resolveu, ela entendeu que a renovação carismática seria uma coisa muito boa para os movimentos de conversão e os movimentos diocesanos. E ela organizou, escondida de Dom José. Gente, vocês não conheceram. Quem conheceu Dom José? O Chiquito conheceu Dom José. Quem mais conheceu Dom José? Os mais novos conheceram Dom José já
já canceroso, essa coisa. Eu conheci Dom José no auge da virtude dele. O homem bravo. O homem bravo, né? Fazer as coisas escondidas de Dom José é temeroso, era temeroso. Tinha que ser muito doido mesmo para fazer alguma coisa escondida de Dom José. O homem era inteligente, boníssimo, uma pessoa, um coração generoso, um grande amigo, mas bravo, né? Não tinha jeito. A irmã Marina organizou uma experiência de oração escondida de Dom José no seminário diocesano. Eu acho que é o lugar melhor para esconder do bispo é o seminário. No seminário diocesano, e trouxe o Frei Antônio. Para quem que ela fez essa experiência de oração? Ela fez essa experiência de oração para a elite do cursilho de cristandade. Porque ela entendia que a renovação carismática entraria no cursilho e renovaria o cursilho. E renovaria o cursilho. Essa era a ideia. Como a renovação carismática entrou no movimento jovem Itajubá e renovou o movimento jovem. A ideia era essa. Uma experiência de Deus, onde as pessoas participariam daquela experiência através de um curso, etc. E voltariam para os seus movimentos e as suas expressões com um novo ardor e lá produziriam a renovação da igreja. Essa era a ideia. O grupo de oração seria uma atividade a mais de espiritualidade e oração, mas não de engajamento pastoral. Porque o engajamento pastoral se faria em outras realidades. Então, essa experiência de oração que foi feita para a elite do cursilho, não vingou. O único que foi batizado no Espírito Santo foi o Monsenhor Mauro. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi um esforço no tamanho do monte para um ser batizado, mas esse um... né? Por que o vô foi? O vô foi porque ele era o assessor, o assistente espiritual do cursilho. Então ele se sentiu na obrigação de ir. Porque ele também não foi por vontade dele, não. Ele foi porque ele tinha que ir, porque era assistente espiritual do cursilho. Tanto que quando ele veio para a renovação em 75 e deixou de ser assistente espiritual do cursilho, nós apanhamos. Porque o cursilho falava que nós tínhamos roubado o Monsenhor Mauro. Que na época era Cônego Mauro. Mas essa era a ideia da renovação. O padre Haroldo parou de pregar a experiência de oração em 72. Em 73, ele para de pregar a experiência de oração por conta dele começar o movimento de recuperação de drogados e inventar uma coisa chamada de yoga cristã, juntamente com uma psicóloga chamada Núbia, e aquilo deu um racha dentro da renovação. O padre Eduardo brigou com ele, brigaram mesmo, né? Um expulsou o outro da comunidade, e aí o padre Eduardo começou a pregar a experiência de oração no Brasil todo com essa ideia de pregar a experiência de oração para fazer a renovação dos movimentos, das paróquias e tudo mais, e criar grupos de oração que alimentassem essa espiritualidade. Então, não existia uma organização. E aí, para poder existir um calendário para as experiências de oração, o padre Eduardo, em 1974, organizou o primeiro escritório nacional de renovação carismática. Esse escritório nacional, que era presidido pelo Peter Ogmeister, ele não tinha a finalidade de controlar a renovação. Ele tinha a finalidade de ser um serviço de comunhão das diversas expressões de renovação que estavam surgindo no Brasil. E organizar, que era Caris, e organizar uma agenda comum de eventos nacionais, que era o Congresso Nacional. E é uma agenda de pregadores. Quando você precisava de um pregador para pregar a experiência de oração na sua paróquia, no seu grupo de jovens, no seu grupo de cursilho, ou qualquer coisa parecida, você ligava para o Escritório Nacional, falava com a secretária, a primeira secretária foi a Imaculada Pentinati, ou se não, falava com a irmã Trindade, que foi a segunda secretária, e ela pegava o seu endereço, a sua referência, que não tinha zap, não tinha nada, era telefone e era complicado. E aí entrava em contato com um dos pregadores de renovação carismática que tinha disponível e agendava para ele ir lá onde foi solicitado. Era esse o Serviço Nacional.
Um dos pregadores que eram agendados para pregar experiência de oração, encontros de renovação, para fomentar a renovação carismática na igreja, foi Dom Ricardo, chamado Padre Ricardo. O Padre Ricardo pregou experiência de oração aqui na região de Botucatu, Bauru, essa região toda deve ao Dom Ricardo a experiência de renovação. Foi ele também que pregou em Pernambuco, Recife, Olinda, naquela região toda, deve ao Padre Ricardo a renovação carismática. Ele era o pregador, um dos pregadores nacionais agendados pelo Escritório Nacional. Mas não existia uma estrutura organizacional. E as coisas eram soltas. Então, aí, o grupo de oração, que era a expressão, e ainda é a expressão principal da renovação enquanto movimento, o grupo de oração se organizava na casa das pessoas que faziam a experiência de oração. Então, eles voltavam para as casas, se juntavam os que foram juntos, e mais os vizinhos, e faziam um grupo de oração, que nós chamamos de pequenos grupos. Aí você tinha o grupo de oração na casa do Pai Rocha, lá em Itajubá, o grupo de oração na casa do seu Aureliano Chaves, o grupo de oração na casa da Dona Glória, minha sogra, milagre existe, em outros lugares. Aí nós íamos participar de grupo de oração, lá de Itajubá, em 74, por aí, a gente ia, porque na diocese não tinha. Na diocese começa em 75, a renovação oficial. Nós tínhamos grupos de oração espalhados pela diocese, mas não articulados. Várias cidades já tinham grupos de oração, mas não eram articulados. Existiam na paróquia, existiam em torno de uma pessoa que tinha feito experiência de oração. Não eram articulados. A renovação começa a se articular na diocese a partir de 75, 76. Então, lá em Itajubá, por exemplo, quando a gente queria um grupo de oração para abastecer alguma coisa, a gente ia para o Vale do Paraíba. E a gente, muito perto de Itajubá, Lorena, muito perto, 70 quilômetros. A gente atravessava a serra e ia participar de um grupo de oração na casa da Dona Santa, que era um grupinho fraco. O professor Felipe Aquino, a tia Laura, o Zé Pretinho, quem que tocava violão era o Padre Jonas. Então, um grupo fraquinho, bom grupo. A gente ia lavar a casa da Dona Santa, rezava lá. E quando a gente precisava de um aprofundamento, alguma coisa, a gente ia para Queluz, para Areias, aliás, antes de Queluz, Areias. O Padre Jonas alugou antes da Canção Nova, o Padre Jonas alugou uma chácara e a gente ia para fazer experiência de oração, fazer aprofundamento, ou se não, ia para o Convento Santíssima Trindade, em São Paulo, fazer aprofundamento com o Padre Eduardo, que não eram um movimento estruturado. E eram pendurados, então, em pessoas, em grupos que surgiam, em pessoas que faziam experiência de oração, em pregadores que saíam pelo Brasil todo pregando, articulado por um escritório nacional, que foi fundado pelo Padre Eduardo, com que autoridade não se sabe. Ele funda um escritório nacional, né? Mas quem que falou que ele é nacional? Ele. E que autoridade ele tinha? Nenhuma. Era um escritório nacional particular, um serviço e isso começou a dar problema, porque a renovação cresceu. Em 70, na década de 70, quando entramos na década de 80, a renovação carismática começou a crescer. E aí, porque cresceu, começou a ir para as paróquias, mas tudo desarticulado. E aí, na década de 80, a CNBB começa a se preocupar com isso. Monsenhor Mauro assume a direção desse conselho de notáveis e começa a organizar, na década de 80, os congressos nacionais em Aparecida. E a organização dos congressos nacionais em Aparecida dá um corpo à renovação carismática. E essa história da renovação carismática foi escrita recentemente, tem até um livrão dessa grossura, está lá no meu quarto. Vê isso, o papel do Monsenhor Mauro na renovação carismática foi muito importante, porque através dos congressos nacionais deu-se um corpo à renovação carismática. E aí a equipe do congresso, através do congresso, começa, de uma certa maneira, gerenciar a renovação carismática enquanto oferta de serviço.
Nesse momento em que a renovação se organiza em torno dos congressos, e um congresso nacional de todas as expressões, as fichas eram numeradas, porque não cabia todo mundo. Aí a secretária, a irmã Conceição, que foi secretária, ela mandou ficha mais do que cabia no salão, aí a turma xerocava a ficha, e aí foi coisa de carismático, né? Coisa de carismático, né? É aquela complicação danada para organizar a Aparecida, e aí foi escolhida a Aparecida porque onde tinha um espaço grande, que era o subsolo, e onde tinha hotel suficiente de todos os preços para todo mundo. Por isso foi escolhida a Aparecida. Aí a CNBB começou a ficar preocupada, os bispos começam a ficar preocupados na situação do Brasil, começam a ficar preocupados, quem é que articula isso, com quem nós conversamos, com quem que lidera esse bando. Esse mesmo processo que aconteceu no Brasil aconteceu na Europa, aconteceu na Itália, os bispos também exigiram que a Itália se organizasse, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Espanha, aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na América do Sul quase toda. Então, as conferências episcopais começaram a perguntar para a renovação como um todo, quem são vocês? Quem são vocês? Para que a gente possa acolher. Para que a gente possa acolher. Aí, no Brasil, o Dom Luciano Mendes nos chamou. Nessa época, eu coordenava o Congresso Nacional e coordenava o Escritório Nacional. Eu era o coordenador, eu que assinava pela renovação. Aí o Dom Luciano nos chamou, perguntou para mim, o que vocês são? Eu falei assim, nós somos uma espiritualidade, nós somos uma corrente de graça. Eu falei assim, essa corrente de graça, quem é que escreve por ela, quem é que organiza os congressos dessa corrente de graça, quem é que responde por essa corrente de graça? Eu falei assim, vocês são o quê, então? Vocês são um movimento ou vocês são uma pastoral? Eu falei, pastoral nós não somos. Aí ele falou assim, vocês são um movimento, então. Então se organize com o movimento. Então se organize com o movimento. Aí nós começamos a organizar a renovação com o movimento. Para que ela existisse dentro da igreja, para ela fazer o serviço que ela queria fazer, que era promover o batismo no Espírito Santo. Aí, quando nós acabamos de fazer o planejamento, que Dom João Bergese, inclusive, assinou, eu levei o planejamento para ele, chamado Ofensiva Nacional, no livrinho Sereis Minhas Testemunhas, levei para ele e falei assim, agora o senhor podia aprovar esse planejamento de um movimento eclesial. Ele falou assim, quem aprova isso é o bispo da renovação. Eu falei assim, então é o senhor que é o presidente da CNBB? Eu falei assim, não, eu sou o presidente da CNBB, eu não sou o bispo da renovação. O bispo da renovação é o seu bispo diocesano. E na minha diocese eu não vou deixar. Na diocese de Mariana. Então, o movimento se organiza como um movimento diocesano. Eu estou contando essa história porque isso tudo está acontecendo agora de novo. O Papa está falando que nós somos um movimento, uma corrente de graça diocesana, e que tem que acolher todas as expressões dessa graça num único conselho. Nós já somos isso. Isso graças ao moço normal. Então, foi quando a renovação se organizou como movimento. E aí, infelizmente, esse movimento era organizado a partir das bases diocesanas. Ou seja, a representação básica do movimento era a reunião dos coordenadores diocesanos que aconteciam um dia antes do Congresso Nacional. E esses coordenadores diocesanos, eleitos pela renovação diocesana, determinava um conselho deliberativo que nomeava uma comissão executiva chamada Equipe Nacional de Serviço, que era responsável por fazer aquilo que o Escritório Nacional fazia. O evento nacional, de âmbito nacional, e uma agenda de pregadores nacionais para a renovação no Brasil. Quem coordenava essa comissão fui eu até o ano 2000. E que era o papel das dioceses.
Eram as dioceses que faziam isso. Então, a base era diocesana, conforme a CNBB tinha pedido, conforme os bispos no Brasil pediram. Na década virou a década, nos anos 2000, a coisa inverteu. Aí o movimento começou a se identificar com a corrente de graça. E aí começou a falar, quem não é do movimento não é da renovação. Quem não é Botafogo não é jogador de futebol. Se não é Botafogo, não é time de futebol. Então, o Botafogo se apropriou do futebol e falou, quem não é ele, não é. Aí, se você não tem o aval da renovação carismática, você não é renovação carismática. E qual que é o nível de identificação da renovação carismática? A participação de grupos de oração. Se você não participa de grupo de oração, você não é da renovação carismática. Grupo de oração, que é a renovação promovida. Eu lembro que eu estava no Congresso, no Conselho Nacional nessa época, e quando o presidente do Conselho falou isso, eu falei, então o Padre Jonas não é renovação carismática. Como que o Padre Jonas não é renovação carismática? Eu falei assim, qual que é o grupo de oração dele? Não, o Padre Jonas frequenta o grupo da renovação, da Canção Nova. Canção Nova, o que é? Comunidade. Então, ele é comunidade, não é renovação carismática. Qual que é o grupo de oração do Padre Eduardo? Não, o Padre Eduardo tem uma associação, mas qual que é o grupo dele? Não tem. E falar que o Padre Eduardo, então, também não é renovação carismática. Aí o assessor eclesiástico do Conselho falou assim, essas são as invenções do Tatá, larga a mão. Mas foi esse o grau de institucionalização. Quando, então, o movimento se identifica com a corrente de graça. E aqueles que não estão no movimento são colocados para fora. Não são da corrente de graça. Não podem falar que são renovação carismática. Na década de 90, por causa exatamente dessa característica, as comunidades que se sentiam excluídas, porque as comunidades, elas nasceram na renovação, de uma experiência de renovação, Canção Nova, Shalom, Mar Adentro, Remidos, Face de Cristo, Obreiros da Tardinha, Oásis, Jesus é o Senhor, Arca, Nova Aliança, que são as primeiras conhecidas, eram todas grupos de oração, líderes da renovação, que sentiram-se chamados para a comunidade, porque é natural que a experiência do Espírito produza a comunidade. Mas a renovação não queria aceitá-los, porque não era grupo de oração. E tinham certa dificuldade. Então, nós criamos, lá em Petrópolis, na Mar Adentro, nós criamos a Frater, a Fraternidade das Comunidades Carismáticas. E essa Frater teria a responsabilidade de pastorear e de acolher as diversas comunidades nascidas na renovação. Então, tinham duas instituições que trabalhavam a renovação carismática corrente de graça. A renovação carismática movimento eclesial e a Frater das comunidades, Fraternidade das Comunidades, que trabalhava a identidade carismática das comunidades. E isso em nível internacional também. No nível internacional foi se organizando o ICRIS, um escritório internacional para os grupos de oração do mundo, e a Fraternity, que era o serviço para as comunidades do mundo todo. Isso foi o processo de institucionalização da renovação. Quando esse processo chegou agora, no final nos anos 2000, quando o Papa Francisco chega ao governo, 6, 7 anos atrás, chega ao governo, e vem de uma experiência de uma renovação carismática extremamente estruturada, que é a experiência da Argentina, inclusive uma experiência política terrível, com jogo político para chegar ao governo, parecia uma politicada danada, mas também da Argentina, né? Vai esperar o quê? Então, ele veio com essa mentalidade, ele começa a querer mudar isso daí, voltar o discurso para a corrente de graça, falando que a corrente de graça é superior ao movimento, e que o movimento deve estar submetido à corrente de graça, e não submeter a corrente de graça. E dentro dessa ideia, ele começa a falar sobre um serviço de comunhão de todas as expressões carismáticas, onde nasce o cálice. E a história foi complicada porque
O Papa manda uma carta para o ICRIS e uma carta para a Fraternity, que era presidida e é presidida até o Pentecostes pelo Gilberto, da Obra de Maria. Mandou uma carta para eles e falou assim: eu quero que haja um serviço único de serviço à graça da corrente de graça da renovação. E os dois, isso em 2016. E os dois não deram nenhuma atenção. Aí o Papa manda uma segunda carta. Assim, eu estou querendo que vocês façam um serviço único. Não responderam ao Papa. Aí o Papa ligou. Pessoalmente, em pessoa, ligou para o Gilberto durante uma reunião da Frater com o ICRIS e perguntou: escuta, vocês não costumam responder ao Papa, não? Eu mandei 2 cartas, vocês não deram notícia? Aí o Gilberto passou o telefone para o Dom Alberto, que era o assessor da Fraternity Mundial, passou para o Dom Alberto, bispo com bispo se entendem, né? Aí o Dom Alberto falou: não, nós temos uma reunião daqui a 1 ano, então nós vamos resolver isso. Aí o Papa falou assim: não, eu não quero para daqui a 1 ano, eu quero para hoje. Aí aquela conversa, nós vamos ver, na semana seguinte vem um decreto extinguindo o ICRIS, extinguindo a Frater e criado um organismo de serviço. Ou seja, o Papa, quando quer, quer. Aí ele nomeou uma comissão de 4 pessoas, o Pino Scafuro, que é um argentino, a Júlia, que é a secretária particular dele, que era a secretária dele em Buenos Aires e era secretária da Renovação Carismática em Buenos Aires, a Michelle Moran, que é a coordenadora do ICRIS daí então, e o Orestes, que era o coordenador do escritório internacional, para constituir um documento, um estatuto do serviço único a ser implantado na igreja. Esse estatuto foi decretado em 2017, como ad experimentum, durante o ano 2017 e 2018, foi discutido nas diversas instâncias, e o estatuto foi estabelecido agora no Pentecostes. Então, agora no Pentecostes não existe mais escritório internacional de renovação, não existe mais escritório da Fraternity, existe CARES. E o CARES vai, até o ano que vem, estabelecer esse modelo para a América Latina e até o ano 2020 para o Brasil. Por decreto. Portanto, essa estrutura do movimento ser o dono da graça já não existe mais. Já não existe mais. O Papa nomeou 20 pessoas para estabelecer o CARES no mundo, nos continentes e nos países. Essas 20 pessoas, nomeadas pessoalmente pelo Papa, após uma consulta ao Descatério dos Leigos, é a responsável pela organização do CARES no mundo todo, nos continentes e nos países. Uma dessas 20 pessoas escolhidas pessoalmente pelo CARES, pelo Papa, esteve conosco quarta-feira, que é a Gabriela. Esteve conosco aqui na casa, esteve conosco em Itajubá. E ela veio falar sobre isso. Ela fala assim: eu falo em nome do Papa. Baixinha não é fácil. Do Rio Grande do Norte, é missionária da Shalom, ela é responsável pela missão Shalom. Essa é a história. Então, o que é o CARES? O CARES é um serviço internacional de comunhão. Esse serviço internacional de comunhão vai se realizar nos continentes. Nos continentes não vai chamar CARES, vai chamar Serviço de Comunhão Continental. Esse Serviço de Comunhão Continental organizará o Serviço de Comunhão Nacional, que não vai se chamar CARES, vai se chamar Serviço Nacional de Comunhão. Né? Coisa muito criativa. Né? Como será esse Serviço Nacional de Comunhão? Não sabemos. Vai ter uma reunião agora em julho, né? Essa comissão de 20, a presidência foi dada, por nomeação do Papa, foi dada a Jean-Luc,
que é o fundador de uma comunidade Beatitudes na França, e que tem casos no Brasil, inclusive. E o diretor espiritual desse grupo de 20 é fraquinho, é o padre Raniero Cantalamessa, é fraquinho. Eles estão mal de diretor espiritual, né? Essa turma toda. Então, aqui no Brasil, a Gabriela é encarregada de organizar o Serviço Nacional de Comunhão, e que nós não sabemos como vai ser. Existem propostas de vários modelos. O modelo alemão, que é um modelo mais diocesano, o modelo francês, que é um modelo mais regional, mas não sabemos como é que vai ser o modelo. Dentro dessa visão de CARES e serviço internacional, o Papa quer que a renovação carismática seja referenciada nas dioceses. Então, ele fala que todas as expressões de renovação carismática devem ter reconhecimento diocesano. Eu me lembro do Monsenhor Mauro falando isso. Se não for diocesano, não existe, porque a igreja é diocesana. Então, remete às dioceses. Como é que vai ser feita essa representação diocesana? Não sabemos. Agora, em junho, vai ter uma reunião, semana que vem, vai ter uma reunião em São José do Rio Preto, com Jean-Luc, um encontro na comunidade Mar Adentro, para discutir as questões das comunidades. Em julho, haverá uma outra reunião com o Jean-Luc no Brasil, para discutir a realidade das outras expressões de renovação. E, em outubro, nós teremos uma reunião com o Jean-Luc novamente no Brasil, onde vai ser constituído o serviço provisório das expressões carismáticas para o Brasil. Nessa reunião de outubro, estarão presentes 40 pessoas, que foram escolhidas. Nós questionamos o processo de escolha, são escolhidas dentro da renovação carismática, dentro das comunidades de Vida e Aliança, nas comunidades não filiadas à Frater, mais a comunidade Canção Nova e a comunidade Shalom por questão de direitos pontifícios, e mais o padre Eduardo, como representante de uma TV católica. E a Gabriela convidou o Reinaldo e eu para estarmos em outubro também nesse grupo que vai eleger quem vai ser o responsável pela formação do Serviço Nacional no Brasil. Então, nós seremos umas 42 pessoas que vão estar reunidas em outubro para eleger aquele que vai ser responsável pelo Serviço Nacional de Comunhão, que deverá juntar todas as expressões carismáticas do Brasil. Comunidades, ministérios, grupos de oração, pregadores itinerantes. Vai botar tudo no mesmo saco e alguém vai ter que segurar esse negócio daí. Vai ser divertido, né? Se existe uma coisa difícil de fazer, é comunhão entre os carismáticos. Né? Mas, gente, a gente teve a reunião em Roma, né, no Pentecostes de Roma, todo mundo foi para lá. Nós estamos organizando um serviço nacional de formação chamado CERN, que depois eu posso falar sobre isso com vocês. A turma foi para lá, e a turma do CERN também foi para lá. Aí teve uma reunião na sala Paulo VI, que é a sala de reuniões maior que tem lá em Roma, muito bonita, tem a árvore da vida no fundo, é linda a sala. Né? E aí teve um momento de adoração, né? Aquela adoração profunda, né? Só gente internacional, uma sala com papa, né? O ostensório, que você fica olhando para o ostensório e não para a hóstia, porque aqueles ostensórios bizantinos, cada um mais bonito que o outro, né? Aí, depois de meia hora, 40 minutos de oração, de adoração profunda, de silêncio, aí o coordenador do encontro, o Jean-Luc, chamou 2 brasileiros para fazer a oração. E um deles foi o Ironi Spudar. A Ironi pegou o microfone. Quem está feliz, bate palma! Ah, meu Deus do céu. O padre Douglas estava lá e disse que ele queria entrar debaixo da cadeira. O padre Robson, que estava lá, queria entrar debaixo da cadeira, de vergonha. Quem está feliz? Aquele silêncio, aquele Papa presente em silêncio. Gente,
Também teve nessa reunião em Roma, agora no Pentecostes, teve eu estava contando para o pessoal, um ato muito bonito, que mostra como é que o Padre Raniero tem influência dentro dessa realidade, né? O Papa acabou de falar com a sala, né? Tinha lá 1000 e poucas pessoas, e acabou de falar. As coisas que ele falou eu vou falar para vocês, o discurso dele, eu vou repetir nos pontos que ele propôs. E aí estava saindo da sala, com a guarda suíça, aquele negócio todinho, de segurança. O Padre Raniero saiu da Assembleia, subiu, passou a mão no microfone e falou assim: espere um pouco, Papa, espere um pouco, Santidade. Aí o Papa parou no meio do palco, ele no microfone falou assim: Pedro estava preso e atacado pelas autoridades, atacado pelo paganismo, e etc. Atos 4. Ele falou, como está escrito em Atos 4. É o nosso texto de coisa. E aí a comunidade, quando Pedro voltou, a comunidade rezou com Pedro, pedindo um novo batismo no Espírito Santo, para que se pudesse pregar com poder. Está entre nós Pedro. Vamos rezar por ele. Aí a turma saiu e subiu no palco e botou a mão no Papa. E ferveram, e o Padre Raniero comandando a oração no microfone. Rezaram para o Papa. A guarda suíça, a essas alturas do acontecimento, apavorada, né? Porque um bando de gente chegando em cima do Papa, e o Papa, uma boa. Aí acabaram de rezar pelo Papa, ele agradeceu a graça, e foi embora. O Padre Raniero desceu e continuou a reunião. Então, são momentos assim que fazem com que a coisa seja isso mesmo, né? Então, assim que está se organizando a renovação hoje. Então, o que se fala? A renovação é uma corrente de graça. E como corrente de graça, ela tem diversas expressões. Diversas expressões. Essa é de casa, né? Essa perdeu completamente a vergonha, né? Então, como corrente de graça, tem diversas expressões. Movimento eclesial é uma dessas expressões. Pode ser uma expressão importante, a maior, porque ela que durante muito tempo foi a que segurou, o movimento foi a que segurou a graça na igreja. Porque se o movimento não tivesse se organizado como movimento, a renovação teria desaparecido como graça. Ela teria sido absorvida pelas paróquias, teria sido absorvida pelos diversos movimentos e desapareceria no seu viés carismático, pentecostal. Com certeza isso teria acontecido, como outras renovações aconteceram e desapareceram porque não tiveram um corpo institucional. Então, mas como movimento, o movimento já prestou o seu serviço e gerou todas essas outras expressões. Nós somos expressão do movimento Renovação Carismática. A Canção Nova é a expressão do movimento Renovação Carismática. Nasceu no movimento Renovação Carismática. A Shalom nasceu no movimento Renovação Carismática. O Ministério de Ironi nasceu no movimento Renovação Carismática. O Ministério de Missões na África, da comunidade Oásis, nasceu dentro da Renovação Carismática. Então, o movimento gerou muitas expressões de renovação carismática. Então, nós não podemos negar a importância do movimento. E, graças ao movimento, essa experiência carismática permaneceu na igreja. Mas agora há necessidade de reconhecer essas expressões, esses frutos. E o que o Papa estava falando para eles é exatamente isso que a Gabriela estava partilhando. Eu tenho uma filha, né, que se casou, né, com um homem, isso é importante que se diga hoje em dia. Ela casou com um homem, né, e formou a sua própria família, que não é a minha família, embora continue sendo minha família. Minha filha não pode negar que é minha filha. E eu não posso negá-la que ela é minha filha. Mas ela tem a própria família dela. O sobrenome dela não é mais o meu. Ela não chama Coutinho, ela chama Whitney. Não tem, né? O marido dela é irlandês, o Connor Whitney. Então, ela já não tem mais meu sobrenome, mas ela continua sendo minha filha. Então, não é porque eu nasci na renovação carismática que eu vou deixar de ser renovação, mas eu vou constituir minha família, que é diferente do movimento.
E eu tenho que ser pastoreado por alguém que cuide de toda a expressão carismática, não só do movimento. Então, esse serviço vai pastorear as expressões carismáticas. Então, você tem uma corrente de graça, e nessa corrente de graça você tem um movimento eclesial, você tem as comunidades de vida e aliança, as comunidades de renovação, os ministérios pessoais e não pessoais, as bandas de música, as emissoras de rádio e de televisão. Tudo aquilo que bebe da mesma experiência carismática é renovação carismática, mas cada um a sua própria identidade e carisma. E o organismo CARIS, em nível internacional, vai cuidar deles todos, no nível continental e no nível nacional, como organismo de comunhão, sem interferir nas identidades pessoais de cada uma das expressões de renovação. Está claro? Esse é o momento que nós estamos vivenciando. A gente escuta muita bobagem por aí. Vai acabar tudo. Não vai acabar nada. Vai ter uma nova organização. Vai ter uma nova forma. Né? Oi. Um pouco por isso, mas mais é por causa de antipatia mesmo com a questão dos leigos e tal coisa. Aqui na nossa diocese, como é que nós vamos fazer? Nós somos uma comunidade de renovação em toda a diocese. E nos organizamos como uma rede de comunidades, que tem comunidades autônomas em cada cidade, algumas têm mais de uma comunidade. Nós vamos fazer parte, eu acredito, eu vou ter uma conversa com o Dom Magelo e o Padre Maurinho, eu acredito que nós vamos ter também um conselho carismático na diocese, porque nós não somos a única expressão carismática da diocese. Tem alguns grupos de oração que se vinculam à paróquia, tem algumas comunidades, por exemplo, a comunidade Sol de Deus, que nasceu na renovação carismática e é uma comunidade de vida e de vida contemplativa. Então, tem que estar nessa comunhão. Então, existem ministérios organizados que estão surgindo, por exemplo, identidade sua e não minha. Então, essas expressões carismáticas devem ter um conselho, devem ter uma instância de comunhão. Tem um movimento Cristo Faz em Conceição dos Ouros, que nasceu da renovação carismática, nasceu do grupo de oração de Conceição dos Ouros. Então, essas expressões carismáticas que já existem na diocese devem ser contempladas numa instância de comunhão, como nós vamos estar lá. Então, eu vou propor ao Dom Magelo e propor, a partir do Padre Maurinho, eu vou propor exatamente a constituição de um CARIS diocesano, de um conselho, de um serviço de unidade diocesana. É claro, né, que nós somos a maior expressão, mas eu não posso negar que existem outras expressões que também comungam da mesma graça. Seria uma pretensão injusta e não verdadeira isso. Tá certo, nós somos mais bonitos, os mais organizados, né? Mas existem outras experiências. Então, a situação é a organização de tudo novamente. E interessante que isso nos remete ao começo da renovação, que era assim. Só que, durante um período, nós precisamos do movimento para que a graça se estabelecesse na igreja. Algumas dioceses já estão fazendo isso. A diocese de Divinópolis já fez isso. A diocese de Bauru está começando a fazer isso. A diocese de... Tem uma outra diocese que já constituiu um conselho diocesano assim. Então, os bispos estão entendendo. E os nossos padres já estão entendendo isso também, porque o grupo de Ministério de Serviço de Formação, que era o plano pastoral diocesano, né? Os 3 vias, formação, missão, família e serviço à vida, as 4, né, linhas. Eu faço parte porque sou da renovação. Eu e o Bosco fazemos parte da comissão de formação da diocese. E no grupo da comissão de formação já foi publicado os discursos do Padre Raniero Cantalamessa e do Cardeal Ferrer, falando sobre o cálice. Quer dizer, o clero está atento. É uma coisa que a igreja está sabendo. Não é só nós que estamos sabendo, não. A igreja está sabendo.
Mas o processo é esse. Sem medo, não é coisa do espírito, não tem nenhum problema. Tá ok? Vocês estão informados sobre o processo. Então, na outra instrução, que agora é hora de banho e depois jantar, na outra instrução, eu vou falar sobre os pontos que o Papa estabeleceu para a renovação carismática católica no mundo todo. O programa de ação da renovação enquanto corrente de graça para a renovação da Igreja.